Lúcia tinha a mão dentro do buraco na parede quando ouviu os passos. Seus dedos tocaram algo quente. Pele, um braço fino demais, trêmulo, coberto de suor frio. Do outro lado do tijolo veio um suspiro, não de alívio, mas de pânico absoluto, como se aquela mão estendida fosse a última coisa entre a vida e o desaparecimento completo. Os passos se aproximavam pelo corredor. Salto alto no mármore, rápidos, determinados. Lúcia puxou a mão para fora com tanta velocidade que arranhou os dedos na argamassa áspera. Empurrou o quadro barroco de volta ao lugar, aquele maldito quadro pesado que escondia o buraco que escondia ele, e se virou justo quando Vivian dobrou a esquina. A nova senhora da mansão Almeida parou. Seus olhos azuis, frios como bisturi, percorreram Lúcia da cabeça aos pés. O vestido esmeralda brilhava sob a luz fraca do corredor de serviço. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso, apenas o reconhecimento de uma ameaça. Lúcia, a voz saiu doce, mas cada sílaba era uma navalha. O que você está fazendo aqui? Lúcia olhou para as próprias mãos. Havia sangue sobre as unhas, argamassa, poeira de tijolo. Ela apertou os dedos em punhos e os escondeu atrás das costas. Limpando, senhora. Uma mancha de champanhe no piso. Vivian deu um passo à frente, depois outro. A distância entre elas diminuiu, até que Lúcia conseguiu sentir o perfume caro, jasmim e algo amargo por baixo, algo que cheirava a podridão disfarçada. Você sabe o que acontece com pessoas que não sabem o seu lugar, Lúcia? Vivian inclinou a cabeça, como quem faz uma pergunta retórica para uma criança. Elas se perdem, simplesmente desaparecem. O coração de Lúcia batia tão forte que ela tinha certeza de que Vivian podia ouvi-lo, mas ela não desviou o olhar. 20 anos servindo aquela casa lhe ensinaram a esconder emoções, como quem esconde prataria suja. Entendo, senhora. Vivian segurou o queixo de Lúcia com força. Seus dedos eram frios, apertaram até doer. Não. Querida, você não entende, mas vai entender. Ela soltou Lúcia com um empurrão leve, quase gentil, e se afastou pelo corredor, deixando um rastro de perfume e ameaça. Quando os passos finalmente sumiram, Lúcia se permitiu tremer, porque agora ela sabia. Julian não estava visitando nenhuma prima no interior de Minas Gerais. Julian estava ali, atrás daquela parede, há 5 dias, e Vivian sabia que Lúcia sabia. 6 dias antes, Lúcia estava dobrando lençóis na lavanderia quando ouviu a discussão. Não era gritaria. As pessoas ricas não gritam. Elas modulam veneno em tons baixos, civilizados, mortais. Ele não vai embora, Ricardo. A voz de Vivian vinha do escritório. Enquanto aquele menino estiver aqui, eu nunca vou ser mais do que a substituta. Vivian, pelo amor de Deus, ele é meu filho. A voz do Sr. Almeida estava cansada, derrotada, como a voz de um homem que já perdeu batalhas demais. E eu sou sua esposa, escolha. Silêncio. Um silêncio longo demais. Lúcia largou o lençol que estava dobrando. Suas mãos tinham começado a tremer sem que ela percebesse. Ela conhecia Ricardo Almeida há 20 anos. Viu ele construir um império imobiliário no Rio de Janeiro. Viu ele amar Gabriela com aquela devoção distante de homens que não sabem demonstrar afeto. Viu ele chorar no funeral da esposa. 3 lágrimas controladas, quase envergonhadas, mas ela nunca ouviu escolher. Vou pensar em algo, Ricardo finalmente disse. E aquelas 4 palavras foram uma condenação. Lúcia saiu da lavanderia antes de ouvir mais. Subiu as escadas de serviço até o quarto de Julian, no 2º andar. A porta estava entreaberta. O menino estava sentado na cama, abraçando um urso de pelúcia surrado que pertencera à mãe dele. Seus olhos, castanhos como os da mãe, não como os do pai, estavam vermelhos. Ela me odeia, Julian disse sem olhar para Lúcia. A Vivian me odeia. Lúcia sentou ao lado dele na cama. Não disse não é verdade, porque seria mentira. E ela nunca mentiu para aquele menino. Eu sei, meu amor. O papai vai me mandar embora? Não. Lúcia segurou a mão pequena dele. Nunca. Mas ela tinha mentido. Sem querer, sem saber, porque 3 dias depois, Julian desapareceu. Agora, sozinha no corredor de serviço, Lúcia colocou a orelha contra a parede. Do outro lado do tijolo, abafado pelo quadro pesado, vinha uma respiração rápida, assustada, fraca. Julian. Ela sussurrou contra o tijolo gelado. A respiração parou. Depois um som tão baixo que quase não existia, como unhas arranhando a argamassa.
uma tentativa desesperada de responder sem voz. Lúcia sentiu algo se romper dentro dela. Não era medo, era raiva. Uma raiva fria, calculada, do tipo que queima devagar e não se apaga. Vivian tinha escondido uma criança, trancado um menino de 9 anos, em um buraco na parede. Como se fosse um segredo sujo, um problema que podia ser lacrado e esquecido. E Ricardo, o pai, o homem que supostamente amava o filho, estava a poucos metros dali no salão principal, brindando com champanhe e sorrindo para convidados que não sabiam que estavam celebrando sobre um túmulo. Lúcia se afastou da parede, limpou as mãos no avental. Seus dedos ainda tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela tinha 2 opções. Podia fingir que não sabia, podia manter a cabeça baixa, continuar polindo pisos, dobrando lençóis, sendo invisível. Podia sobreviver, ou podia destruir tudo. Do salão chegou o som de palmas. Ricardo estava subindo no pequeno palanque improvisado para fazer o brinde final da noite. A voz dele, amplificada pelo microfone, ecoou pela casa. Meus queridos amigos, agradeço a presença de todos nesta celebração. Lúcia olhou para o corredor vazio, para o quadro que escondia o horror, para suas mãos manchadas de sangue e argamassa. Ela tinha servido aquela casa por 20 anos. Hoje ela ia incendiá-la. Lúcia tinha 15 minutos. 15 minutos antes de Ricardo terminar o brinde, os convidados irem embora e a casa voltar ao silêncio. 15 minutos antes das portas se fecharem e Vivian ter a noite inteira para apagar evidências. 15 minutos antes de ser tarde demais. Ela voltou ao corredor de serviço com um carrinho de limpeza, sua desculpa, seu escudo, sua camuflagem. Empurrou o carrinho devagar, fingindo organizar os produtos, mas seus olhos estavam fixos no quadro barroco, no buraco atrás dele, no menino que estava sofrendo centímetro a centímetro, enquanto o pai brindava a poucos metros de distância. Quando teve certeza de que estava sozinha, Lúcia largou o pano de chão e se aproximou da parede. Colocou a orelha no tijolo gelado bem ao lado da moldura dourada. Silêncio. Seu estômago se contraiu. Julian? Sussurrou a voz tremendo. Julian, você está aí? Nada. Julian, por favor. Um ruído fraco. Não era um suspiro. Era um arqueio. Como o som de alguém tentando respirar debaixo d'água. Lúcia puxou o quadro com tanta força que quase o derrubou. A moldura pesada rangeu contra o prego que a prendia, mas cedeu o suficiente para revelar o buraco. A abertura era pequena, do tamanho de uma janela de ventilação, escavada na argamassa antiga e depois lacrada com tijolos soltos que alguém havia encaixado cuidadosamente. Alguém que sabia o que estava fazendo. Alguém que tinha planejado aquilo. O ar que saía do buraco era fétido, cheirava a mofo, urina e algo pior. O cheiro doce e enjoativo de um corpo começando a falhar. Lúcia enfiou a mão pela abertura, ignorando a dor dos arranhões na pele. Seus dedos tocaram um tecido, uma camisa molhada de suor e, embaixo dela, um corpo pequeno demais, quente demais. Tremendo, Julian. A voz dela saiu quebrada. Nada. Ela empurrou a mão mais fundo até tocar o rosto dele. A pele estava seca, ardendo em febre, os lábios rachados, o cabelo grudado no crânio. E então ela sentiu um movimento fraco. Os lábios de Julian se mexendo contra a palma da mão dela, tentando formar uma palavra. Água. Lúcia puxou a mão de volta tão rápido que bateu o cotovelo na parede. A dor explodiu no osso, mas ela mal sentiu. Seu coração martelava tão alto que ela tinha certeza de que o som ia ecoar pela casa inteira. Ele estava morrendo ali, naquele buraco. A poucos metros do salão, onde homens de terno discutiam investimentos e mulheres de vestidos caríssimos fingiam se importar com caridade. Julian estava morrendo de desidratação, de fome e de abandono. E Lúcia era a única pessoa no mundo que sabia. Ela agarrou uma garrafa de água do carrinho de limpeza e tentou encaixá-la pela abertura do buraco, mas o espaço era estreito demais. A garrafa bateu no tijolo. Derramou metade do conteúdo no chão. Lúcia praguejou uma palavra feia que ela nunca dizia, mas que saiu naturalmente agora, e tentou de novo, virando a garrafa em um ângulo impossível. Os dedos de Julian apareceram na borda da abertura, magros, trêmulos, cobertos de sangue seco, onde ele havia arranhado a parede tentando sair. Lúcia segurou aqueles dedos com uma mão e empurrou a garrafa com a outra.
Ouviu o som de Julian tentando beber, engasgando, tossindo, tentando de novo. Era o som mais triste que ela já tinha ouvido na vida. Aguenta firme, meu amor. Ela sussurrou contra o buraco, como se as palavras pudessem atravessar o tijolo e abraçar o menino do outro lado. Eu vou te tirar daí, prometo. Mas como? Se ela tentasse quebrar a parede agora, Vivian apareceria. Se chamasse a polícia, Vivian diria que ela estava louca, que era uma criada velha e ressentida tentando destruir o casamento do patrão. Se confrontasse Ricardo diretamente, ele duvidaria, porque era mais fácil duvidar do que aceitar que sua esposa era um monstro. Ela precisava de testemunhas, precisava tornar aquilo público, precisava que a verdade fosse tão escandalosa, tão inegável, que nem dinheiro nem poder pudessem enterrá-la. Do salão chegou o som de palmas. O brinde estava começando. E agradeço a todos vocês por celebrarem comigo este novo capítulo da minha vida. A voz de Ricardo ecoou pelos alto-falantes, amplificada, confiante, completamente alheia, ao horror acontecendo a poucos metros dele. Lúcia puxou o quadro de volta, cobrindo o buraco. Seus dedos tremiam tanto que quase largou a moldura. Ela olhou para o corredor vazio, para o carrinho de limpeza, para as próprias mãos manchadas de sangue e poeira de tijolo. 20 anos servindo aquela casa, 20 anos sendo invisível, 20 anos engolindo humilhações, injustiças, desrespeitos. 20 anos aprendendo que pessoas como ela não têm voz, que o lugar de uma criada é na sombra, calada, obediente. Mas Julian não tinha 20 anos. Julian tinha 9 e ele estava morrendo. Lúcia endireitou o avental, limpou as mãos nas coxas, respirou fundo 1, 2, 3 vezes, até o tremor nos dedos diminuir. Depois saiu do corredor com passos firmes. Ela não ia mais limpar aquela casa. Ela ia destruí-la. A cozinha estava vazia quando Lúcia entrou. Os garçons tinham saído para servir as últimas bebidas. Os chefes estavam no fumódromo, aproveitando os minutos finais antes da limpeza. Lúcia foi direto até o armário de suprimentos. Lá dentro, guardado em uma caixa de papelão velha, estava o microfone reserva do sistema de som. O mesmo que Rodrigo, o chefe, havia usado no Natal passado para fazer uma piada bêbada sobre os patrões. Uma piada que quase o custou o emprego. Ela pegou o microfone. Pesava menos do que esperava. Testou o botão. Uma luz vermelha piscou. Funcionava. Lúcia colocou o microfone dentro do bolso do avental. O peso dele batendo contra a coxa parecia uma arma carregada. Porque era do salão, a voz de Ricardo continuava. E brindo a minha esposa Vivian, que trouxe luz de volta para esta casa. Lúcia saiu da cozinha, atravessou o corredor, parou na entrada do salão. Lá dentro, sob lustres de cristal e entre orquídeas importadas da Amazônia, estavam as pessoas mais poderosas do Rio. Empresários, políticos, herdeiros, socialites. Gente que nunca olhava para ela. Gente que a via como parte da mobília, mas hoje eles iam vê-la. Lúcia entrou no salão. Suas botas de borracha faziam barulho no mármore. Algumas cabeças viraram. Olhares de estranhamento. Uma criada no meio da festa? E Ricardo estava no palanque improvisado. Taça erguida, sorriso impecável. Vivian estava ao lado dele, vestido esmeralda brilhando, olhos azuis escaneando a multidão até encontrarem Lúcia. E naquele segundo, naquele único segundo de reconhecimento, Vivian soube. Seu sorriso congelou. Seus dedos apertaram a taça com tanta força que o cristal quase rachou. Lúcia enfiou a mão no bolso, segurou o microfone e deu o primeiro passo em direção ao palanque. Não havia mais volta. Lúcia deu 3 passos antes de Vivian se mover. Foi rápido. Um gesto sutil para os convidados. Apenas a anfitriã se desculpando elegantemente, deixando o palanque para verificar um detalhe. Mas Lúcia viu a verdade nos olhos dela. Vivian estava vindo ao seu encontro. Estava vindo bloqueá-la. Lúcia. A voz saiu baixa, controlada, mas com uma nota aguda de pânico mal disfarçado. Preciso de você na cozinha, agora. Lúcia não parou. Seus dedos apertaram o microfone dentro do bolso. Ela podia sentir o metal esquentando contra a palma da mão, como se a coisa estivesse viva, pulsando. Estou ocupada, senhora. Vivian deu a volta e ficou na frente dela, bloqueando o caminho. O vestido esmeralda brilhava sob as luzes, mas o rosto dela estava tenso. Pequenas rugas ao redor dos olhos, um músculo na mandíbula contraindo.
A máscara estava rachando. Você não entende o que está fazendo? Vivian sussurrou, inclinando-se para a frente, tão perto que Lúcia podia sentir o hálito dela. Menta e champanhe. Se você abrir a boca, eu garanto que você vai se arrepender. Tenho amigos, Lúcia. Pessoas que podem fazer você desaparecer sem deixar rastro. Lúcia a encarou. E pela primeira vez em 20 anos de baixar a cabeça, de engolir humilhações, de ser invisível, ela não desviou o olhar. Eu já desapareci, senhora. Faz 20 anos que ninguém me vê. Vivian recuou como se tivesse levado um tapa, e Lúcia continuou andando. Mas antes que pudesse chegar ao palanque, uma mão agarrou seu braço forte, masculina. Era Marcelo, o chefe de segurança, um homem de ombros largos que sempre a cumprimentava com um aceno educado, mas agora a segurava como se ela fosse uma ameaça. Desculpa, Lúcia, mas você não pode estar aqui. Ordens da senhora Almeida. Lúcia tentou se soltar, mas ele apertou mais. Marcelo, por favor, tem uma criança sofrendo nesta casa. Ele franziu a testa, confuso, olhou para Vivian, que agora sorria de volta. O sorriso falso, perfeito, treinado, como se Lúcia estivesse delirando. Ela está tendo um colapso nervoso, Vivian disse, alto o suficiente para alguns convidados próximos ouvirem. Pobre coitada, trabalhou demais. Marcelo, leve-a para fora. Com cuidado, não queremos traumatizá-la mais. Marcelo hesitou. Lúcia viu a dúvida nos olhos dele. Ele a conhecia. Conhecia seu trabalho, sua seriedade, mas também conhecia quem pagava o salário dele. Vai, Lúcia, ele murmurou. Não faça isso mais difícil. E foi ali, naquele segundo de rendição iminente, que Lúcia sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era medo, não era raiva, era memória. Julian tinha 6 anos quando aprendeu a amarrar os sapatos. Era uma tarde de domingo, e Lúcia estava na lavanderia quando ele apareceu na porta, segurando um tênis azul, o rosto contraído em frustração. Não consigo, ele disse, os olhos já brilhando de lágrimas reprimidas. Lúcia largou as toalhas que estava dobrando e se ajoelhou ao lado dele. Pegou o tênis, segurou os cadarços. Vou te ensinar um segredo, ela disse. Quando algo parece impossível, você não desiste. Você tenta de novo mais devagar, com calma, até conseguir. Julian enxugou o nariz com a manga da camisa. E se eu nunca conseguir? Lúcia tocou a bochecha dele com ternura. Você sempre consegue. Sabe por quê? Porque você é corajoso. E coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. Julian sorriu. Aquele sorriso torto que iluminava o rosto inteiro. Levou 15 minutos, mas ele aprendeu. E quando finalmente conseguiu dar o laço, ele pulou, gritou, abraçou Lúcia tão forte que quase a derrubou. Eu consegui! Você viu, Lúcia? Eu consegui! Eu sempre soube que você ia conseguir, meu amor. A lembrança saiu tão rápida quanto veio, mas deixou algo atrás. Uma certeza, uma força que Lúcia não sabia que ainda tinha. Ela olhou para Marcelo, para a mão dele no braço dela, depois olhou diretamente nos olhos dele. Você tem filhos, Marcelo? Ele piscou surpreso. Tenho 2. Quantos anos? 6 e 9. Lúcia assentiu lentamente. Então você sabe o que é amar uma criança mais do que você ama a si mesmo? Você sabe o que é capaz de fazer para protegê-la? Marcelo não respondeu, mas algo mudou no rosto dele. Tem um menino de 9 anos trancado em um buraco atrás de uma parede no corredor de serviço, Lúcia disse, a voz firme e clara. Ele está lá há 5 dias, sem comida, sem luz, sem esperança. Se eu não fizer alguma coisa agora, ele vai sofrer enquanto o pai dele brinda com champanhe. A mão de Marcelo afrouxou no braço dela. Você está falando sério? Eu nunca menti para você, Marcelo. E não vou começar agora. Ele a soltou. Vivian deu um passo à frente, o rosto finalmente mostrando a raiva contida. Marcelo, eu dei uma ordem, mas Marcelo se afastou. Devagar, olhou para Vivian como se a visse pela primeira vez. Depois olhou para Lúcia. Faça o que tem que fazer, ele murmurou. E se posicionou entre Lúcia e Vivian. Lúcia não perdeu tempo. Avançou em direção ao palanque, onde Ricardo ainda segurava a taça, agora percebendo que algo estava errado. O sorriso sumindo aos poucos. Alguns convidados começaram a murmurar. Outros pegaram os celulares gravando. Lúcia subiu no palanque e tirou o microfone do bolso. O peso dele na mão era absurdo. Algo tão pequeno, mas capaz de detonar uma bomba. Vivian gritou algo atrás dela.
Alguém tentou puxá-la de volta, mas era tarde. Lúcia ligou o microfone. O feedback agudo cortou o salão. Todas as conversas cessaram. Todas as cabeças viraram. E Lúcia, a criada invisível, a mulher que serviu aquela casa por 20 anos, sem nunca pedir nada, sem nunca reclamar, sem nunca ser vista, finalmente falou. Desculpem interromper a festa. Sua voz ecoou pelos alto-falantes, tremendo no começo, mas ganhando força. Mas preciso que todos vocês saibam de algo. Algo que está acontecendo nesta casa neste exato momento. Ricardo a olhou confuso, o rosto perdendo toda a cor. Lúcia, o que você está fazendo? Ela não olhou para ele, olhou para a multidão. Para os rostos chocados, curiosos, irritados, para as câmeras dos celulares apontadas para ela. O filho de vocês, ela disse, e a voz finalmente quebrou. Julian, ele não está visitando nenhuma prima. Ele está aqui e ele está sofrendo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Lúcia conseguia ouvir o próprio coração batendo no tímpano. Ricardo desceu do palanque, suas pernas tremiam. A taça de champanhe escorregou dos dedos e explodiu no chão de mármore. Um som agudo, cristalino, que cortou o ar como um grito. O quê? O que você acabou de dizer? A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Lúcia segurou o microfone com as duas mãos para impedi-las de tremer. Julian está trancado em um buraco atrás da parede do corredor de serviço. Há 5 dias, sua esposa colocou ele lá. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns convidados levantaram. Outros puxaram os celulares, filmando, tirando fotos. O flash das câmeras iluminava o salão como relâmpagos. Vivian avançou para o centro do salão, o rosto contorcido em uma máscara de ultraje perfeitamente ensaiada. Isso é loucura, ela gritou, apontando para Lúcia. Ela está delirando, tem ciúmes de mim. Sempre quis o que eu tenho. Então me explique. Lúcia se virou para ela e pela primeira vez em 20 anos não baixou os olhos. Me explique por que minhas mãos estão sangrando de arranhar a argamassa. Me explique. Por que ouvi uma criança chorando dentro da parede? Me explique por que você me ameaçou há 15 minutos quando me encontrou no corredor de serviço. Vivian abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Ricardo deu um passo em direção a Lúcia. Seu rosto estava branco, os olhos vermelhos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Lúcia, a voz dele quebrou. Olhe para mim. Você tem certeza? Absoluta certeza. Lúcia estendeu as mãos. Elas estavam tremendo, mas também estavam cobertas de sangue seco, poeira de tijolo, arranhões profundos onde a pele tinha sido arrancada pela argamassa áspera. Senhor Almeida, ela disse, e pela primeira vez em 20 anos chamou ele pelo nome. Ricardo, quando foi a última vez que você conversou com seu filho? De verdade? Quando foi a última vez que você perguntou se ele estava bem? Ele recuou como se tivesse levado um soco. Ele estava com a prima da Vivian, não estava? Lúcia deu um passo à frente. E você sabe disso? No fundo você sempre soube, mas era mais fácil acreditar na mentira do que enfrentar a verdade. Ricardo fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma lágrima real, não das controladas que ele chorou no funeral da primeira esposa. Quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente ali, algo rompido. Onde? Ele sussurrou. Onde ele está? Corredor de serviço, parede de tijolos atrás do quadro barroco. Ricardo correu, não andou, não hesitou. Correu como um homem possuído, derrubando mesas, empurrando convidados, tropeçando nos próprios pés. E atrás dele toda a festa. 60 pessoas em trajes de gala. Correu também, como uma multidão atraída pelo cheiro de sangue. Lúcia desceu do palanque e seguiu. Suas pernas pesavam toneladas. Ela podia sentir os olhares, os julgamentos, os sussurros, mas também podia sentir Marcelo ao seu lado, protegendo-a. No corredor de serviço, Ricardo já estava arrancando o quadro da parede com as próprias mãos. A moldura pesada caiu no chão com um estrondo. A tela rasgou e atrás dela a parede de tijolos. Ali. Lúcia apontou para o ponto exato. Ricardo enfiou os dedos na argamassa e puxou. Um tijolo saiu, depois outro. Depois outro. Suas mãos sangravam, mas ele não parava. Não sentia dor, só desespero. Julian, ele gritou. Julian, você está aí? Silêncio. Um silêncio longo demais. Ricardo parou de arrancar tijolos, olhou para Lúcia.
os olhos vidrados de pânico. Ele não está respondendo. Ele não está... Não pare! Lúcia segurou o ombro dele. Não pare agora. Ricardo voltou a puxar os tijolos, e então do buraco na parede veio um som fraco, quase inaudível, como o suspiro de alguém que já desistiu de ser encontrado, mas estava lá. Ricardo arrancou mais 3 tijolos de uma vez, abrindo um buraco grande o suficiente. E do outro lado, encolhido em uma posição fetal, coberto de sujeira e urina, com os lábios rachados e sangrando, os olhos afundados nas órbitas, o cabelo grudado no crânio, estava Julian. O menino abriu os olhos, aqueles olhos castanhos que um dia foram brilhantes, mas agora eram opacos, sem vida. Olhou para o pai como se fosse um estranho, como se fosse um sonho, como se não conseguisse mais distinguir o real do irreal. Papai. A voz dele era um fio de som. Você veio? Ricardo soltou um som que não era humano. Era dor pura, condensada em um grito que ecoou pelo corredor, pelas paredes, pela casa inteira. Ele enfiou o corpo pelo buraco, ignorando os arranhões, e puxou o filho para fora. Segurou aquele corpo frágil, leve demais, quente demais, e desmoronou. Perdão, ele chorou. Perdão, filho. Perdão, perdão. Julian, fraco demais para abraçar de volta, apenas encostou a cabeça no peito do pai. Seus lábios se mexeram. Lúcia, ainda de pé na entrada do corredor, leu as palavras que ele não conseguia dizer. Eu te chamei. Eu gritei, mas você não veio. A multidão ao redor assistia em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros filmavam. Todos testemunhas do que o dinheiro, o poder e a negligência podem fazer a uma criança inocente. E então uma voz cortou o silêncio. Ele está mentindo. Vivian gritou, tentando empurrar as pessoas para sair do corredor. Vocês não entendem! Ele estava fingindo. Ele armou isso para me incriminar. Mas ninguém a escutava. Marcelo segurou o braço dela, depois outro segurança. Vivian tentou se debater, mas eles a seguraram com firmeza. Soltem. Soltem. Vocês não sabem quem eu sou. Meu pai é o senador Mendonça. Ricardo ergueu o rosto do cabelo do filho e olhou diretamente para ela. E naquele olhar não havia mais amor, não havia mais dúvida, apenas ódio. Você tentou destruir meu filho. Eu não... Cala a boca! Ricardo rugiu e o som reverberou. Você não fala mais. Nunca mais. Marcelo, chame a polícia e segure essa mulher. Se ela tentar fugir, você tem minha permissão para usar qualquer força necessária. Vivian olhou ao redor, para os convidados, para os seguranças, para Lúcia, e percebeu que estava sozinha, completamente sozinha. Suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos, o vestido esmeralda rasgando no chão sujo do corredor de serviço, e começou a chorar. Mas ninguém se moveu para consolá-la. Ricardo segurava Julian como se o menino fosse desaparecer se ele soltasse. E Lúcia, parada ao lado deles, permitiu-se finalmente respirar. Ela tinha feito. Tinha destruído tudo, mas tinha salvado ele. A ambulância chegou 17 minutos depois. Lúcia cronometrou não porque quisesse, mas porque seu cérebro, em estado de choque, se agarrou a detalhes insignificantes para não desmoronar por completo. 17 minutos, 1020 segundos. Tempo suficiente para Ricardo segurar o filho e repetir perdão mais vezes do que Lúcia conseguia contar. Tempo suficiente para Vivian ser algemada, gritando ameaças que ninguém mais escutava. Tempo suficiente para os convidados saírem em silêncio, envergonhados, carregando seus vestidos caros e seus segredos sujos. Quando os paramédicos entraram, Lúcia estava encostada na parede do corredor de serviço. As pernas tinham cedido há uns 5 minutos, mas ela não se lembrava de ter caído. Só se lembrava do frio do tijolo contra as costas, do cheiro de desinfetante que os paramédicos trouxeram, do som das rodas da maca rangendo no mármore. Julian estava consciente, mal, mas estava. Um dos paramédicos, uma mulher de olhos cansados e mãos firmes, se ajoelhou ao lado de Lúcia, enquanto o outro preparava a maca. Você foi quem encontrou ele? Ela perguntou. Lúcia assentiu. Não confiava na própria voz. Você salvou a vida dele. A paramédica tocou o ombro de Lúcia com uma gentileza que quase a quebrou. Mais algumas horas e... Ela não terminou a frase, não precisava. Lúcia fechou os olhos
e viu de novo os dedos magros de Julian aparecendo na borda do buraco. O arqueio dele tentando respirar. A pele quente demais, seca demais, frágil demais. Mais algumas horas ela tinha quase esperado demais. Quando Lúcia abriu os olhos, Ricardo estava na entrada do corredor. Ele segurava a mão de Julian, enquanto os paramédicos o colocavam na maca. O menino estava envolto em cobertores térmicos prateados, com uma máscara de oxigênio no rosto e um acesso intravenoso no braço. Parecia tão pequeno, tão quebrado. Ricardo olhou para Lúcia, e naquele olhar havia tantas coisas que palavras não conseguiriam expressar. Culpa, gratidão, vergonha, dor. Vou com ele disse a voz rouca. Mas eu volto, e quando voltar nós vamos conversar de verdade. Lúcia assentiu. A maca passou por ela, e Julian, com os olhos semicerrados, virou a cabeça na direção dela. Seus lábios se mexeram atrás da máscara. Lúcia não conseguiu ouvir, mas leu. Obrigado. E então eles se foram. A casa ficou vazia muito rápido. Os seguranças acompanharam Vivian até a viatura policial. Os garçons e chefes recolheram tudo em silêncio. Pratos quebrados, taças abandonadas, guardanapos amassados e saíram pelos fundos sem olhar para ninguém. Marcelo foi o último a sair. Parou na porta da cozinha, onde Lúcia estava sentada em um banquinho, olhando para as próprias mãos. Você fez a coisa certa, ele disse. Lúcia não respondeu. Eu deveria ter acreditado em você mais rápido. Marcelo continuou, a voz carregada de arrependimento. Você acreditou quando importava. Lúcia finalmente falou sem erguer os olhos. É o que conta. Marcelo ficou ali por mais alguns segundos, depois saiu, fechando a porta devagar, e Lúcia ficou sozinha, completamente sozinha. A casa, aquela mansão enorme no alto da Boa Vista, com seus lustres de cristal, seus pisos de mármore, seus quadros caros, estava em silêncio absoluto. Não o silêncio confortável da madrugada, mas o silêncio denso e pesado de um lugar onde algo terrível aconteceu. Um silêncio que sufocava. Lúcia olhou para as mãos. Estavam sujas, sangue seco sob as unhas, arranhões profundos nas palmas, calos antigos misturados com feridas novas. Eram mãos que tinham servido, limpado, cuidado. Hoje tinham destruído. Ela se levantou devagar, cada músculo do corpo protestando, e caminhou até o corredor de serviço. O buraco na parede ainda estava lá, aberto, obsceno como uma ferida exposta. O quadro barroco estava caído no chão, a moldura dourada quebrada, a tela rasgada mostrando um navio naufragando. Lúcia se aproximou e olhou para dentro do buraco. Era pequeno, menor do que ela imaginava, escuro, frio, cheirava a mofo e desespero. E ali no canto havia marcas, arranhões pequenos feitos por dedos infantis tentando sair. Ela se ajoelhou e tocou as marcas com as pontas dos dedos. Julian tinha ficado ali 5 dias, 5 noites, chamando, gritando, esperando que alguém o ouvisse. E ela quase não ouviu. Se tivesse demorado mais uma noite, se tivesse duvidado, se tivesse tido medo. Lúcia encostou a testa na parede fria e, pela primeira vez desde que tudo começou, permitiu-se sentir. E o que sentiu não foi alívio, não foi vitória, foi exaustão. Uma exaustão tão profunda que ia até os ossos. 20 anos ela tinha servido. Aquela casa, 20 anos invisível, 20 anos calada. Que hoje ela tinha gritado, tinha quebrado tudo. A festa, o casamento, a reputação, a ilusão de perfeição e salvado uma vida. Mas a que custo? Amanhã ela teria que voltar, limpar o sangue, consertar o que pudesse ser consertado. Fingir que a casa ainda era a mesma, mas não era. E nem ela. 3 horas depois, o celular de Lúcia tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com mãos trêmulas. Alô? Lúcia? Era Ricardo. Julian está estável. Os médicos disseram que ele vai se recuperar fisicamente, pelo menos. Emocionalmente vai levar tempo. Mas ele vai viver. Por sua causa. Lúcia fechou os olhos, uma lágrima escorreu. Como ele está agora? Dormindo. Com sedativos. Mas antes de dormir, ele pediu por você. Disse que você prometeu que ia tirá-lo de lá e você cumpriu. A voz de Ricardo falhou. Lúcia, eu não sei como te agradecer. Não sei como pedir perdão por não ter visto, por não ter... Não precisa. Lúcia interrompeu a voz firme. Só cuide dele. De verdade. Dessa vez fique. Eu vou. Eu juro. Ricardo respirou fundo. E Lúcia, você não trabalha mais aqui. Não como empregada, nunca mais.
Você é família e família não serve. Família fica. Lúcia desligou o telefone e o segurou contra o peito. Pela primeira vez em 20 anos, alguém a viu. E isso, de alguma forma estranha e dolorosa, era suficiente. 3 semanas depois, Lúcia acordou em um quarto que não era o dela. Não o quartinho de serviço nos fundos da casa. Com a cama estreita e a janela que nunca fechava direito. Era o quarto de hóspedes no 2º andar. Aquele com vista para o jardim, com uma cama que não rangia e cortinas que bloqueavam o sol da manhã. Ricardo tinha insistido. Você não dorme mais nos fundos, ele disse no dia em que Julian recebeu alta do hospital. Nunca mais. Mas Lúcia ainda acordava às 5 da manhã. Ainda vestia o avental azul e branco por hábito. Ainda preparava café antes de qualquer pessoa acordar. 20 anos de rotina não desaparecem em 3 semanas. A diferença era que agora, quando ela entrava na cozinha, Ricardo já estava lá, esperando. Eles não conversavam muito. Apenas dividiam o silêncio enquanto o café passava. Mas era um silêncio diferente. Não o silêncio de patrão e empregada. Era o silêncio de 2 pessoas que sobreviveram à mesma tempestade e ainda estavam aprendendo a respirar de novo. Julian estava em casa agora, mais forte fisicamente. O rosto tinha recuperado a cor, o corpo, o peso, mas havia algo nos olhos dele que não voltou. Algo que Lúcia reconhecia porque via no espelho todos os dias. Era a marca de quem conheceu a escuridão e sobreviveu. Ele não falava sobre os 5 dias no buraco. Os terapeutas diziam que era normal, que levaria tempo, que traumas desse tipo não se curavam, apenas se aprendia a carregar. Mas ele falava com Lúcia, não com palavras, com gestos pequenos. Segurava a mão dela quando assistiam TV, sentava ao lado dela na mesa do café da manhã e toda a noite, antes de dormir, batia na porta do quarto dela. Posso entrar? E Lúcia sempre dizia que sim. Ela se sentava na beira da cama dele, como fazia quando ele tinha 3 anos e acordava de pesadelos. Segurava a mão dele até a respiração acalmar, até o corpo relaxar, até o sono vir. Você vai embora? Ele perguntou uma noite, a voz pequena na escuridão. Não, Lúcia respondeu. Nunca! Promete! Ela apertou a mão dele. Prometo. E pela primeira vez em 3 semanas, Julian dormiu a noite toda. Vivian estava presa, aguardando o julgamento. As acusações eram longas. Maus tratos a menor, sequestro, cárcere privado. Os advogados dela tentavam alegar insanidade temporária, ciúmes patológicos, transtorno de personalidade. Mas as evidências eram claras demais. As marcas na parede, o testemunho dos paramédicos, as filmagens dos convidados e principalmente o depoimento de Julian. Ricardo nunca mais pronunciou o nome dela. Era como se Vivian tivesse sido apagada da existência. As fotos do casamento sumiram. Os vestidos dela foram doados. O quarto que ela ocupava foi trancado e ninguém na casa reclamou. Lúcia ainda limpava a casa, ainda dobrava roupas, ainda polia o mármore, mas agora fazia porque queria, não porque era obrigada. E descobriu que existe uma diferença enorme entre as 2 coisas. Uma tarde, enquanto passava pano no corredor de serviço, aquele corredor que ela evitou por 2 semanas antes de finalmente conseguir voltar, ela parou diante da parede de tijolos. O buraco tinha sido lacrado. Ricardo contratou pedreiros para refazer a argamassa, repintar, esconder. Mas Lúcia ainda via, ainda sentia, ainda ouvia o eco daquele choro que quase não alcançou. Ela tocou a parede com a ponta dos dedos. Eu te ouvi, sussurrou. E isso era o que importava agora, não esquecer. Não o horror, mas a coragem, a escolha. O momento em que ela decidiu que uma vida importava mais do que sua segurança, mais do que seu emprego, mais do que seu silêncio. Sabe qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Não foi enfrentar Vivian, não foi desafiar o sistema, não foi nem destruir a festa e expor o segredo. Foi perceber que ela sempre teve essa força, sempre. E passou 20 anos convencida de que não tinha. Porque quando você passa tempo demais sendo invisível, começa a acreditar que não existe. Quando passa tempo demais servindo, esquece que também merece ser servida. Quando passa tempo demais calada, esquece o som da própria voz. Lúcia esqueceu até o dia em que um menino de 9 anos precisou dela. E aí ela lembrou. Aquela noite, Lúcia sonhou com Julian dentro do buraco.
Na maioria das vezes, esse pesadelo a fazia acordar gritando, o corpo encharcado de suor, mas desta vez foi diferente. No sonho, ela abria o buraco não para um espaço sufocante, mas para um jardim imenso, cheio de luz, e Julian corria livre, rindo, chamando-a para segui-lo. Lúcia acordou com a primeira luz da manhã, entrando pelas frestas da cortina. Pela primeira vez em 3 semanas, tinha dormido sem interrupções. Ficou deitada por um momento, sentindo o conforto do colchão, o cheiro limpo dos lençóis, o silêncio pacífico da casa. Isso também era novo. Saber que tinha o direito de ficar na cama mais 5 minutos, que ninguém viria bater na porta, cobrar sua presença, exigir que ela começasse a faxina. Ela podia ficar, podia respirar, podia existir. Lúcia se levantou, abriu as cortinas e deixou o sol entrar. Era um dia perfeito no Rio, céu azul sem nuvens, o tipo de dia que faz você esquecer que a escuridão existe. Mas ela sabia agora, sabia que a escuridão existe, que está mais perto do que as pessoas imaginam, escondida por paredes de mármore, sorrisos perfeitos, vidas aparentemente intocadas. E também sabia que sempre haverá alguém do outro lado da parede chamando. Sempre haverá alguém precisando ser ouvido. E agora ela sabia que podia ouvir, que podia agir, que podia salvar. Esse era o presente que Julian lhe dera. Uma voz, uma coragem, um propósito. E por mais difícil que tivesse sido o caminho até ali, Lúcia não mudaria nada. Ela desceu para a cozinha. Ricardo e Julian já estavam lá preparando o café da manhã. Panquecas pelo cheiro. Julian, ao vê-la, sorriu. Um sorriso ainda tímido, ainda carregando as sombras do que viveu, mas um sorriso verdadeiro. Fiz para você, ele disse, empurrando um prato com uma panqueca torta, levemente queimada, decorada com morangos que formavam um coração desajeitado. Lúcia sentiu algo quente se expandindo no peito, algo que ela não sentia havia muito tempo. Felicidade simples assim. Está perfeita, ela disse. E pela primeira vez desde que tudo começou, Lúcia não teve que fingir um sorriso. Ele veio naturalmente, como o sol entrando pela janela da cozinha, como a risada de Julian, enquanto tentava virar outra panqueca, como a mão de Ricardo tocando levemente o ombro dela, quando passou para pegar mais café. A vida não seria fácil daqui para frente. Haveria dias difíceis, pesadelos, lembranças que voltariam sem aviso. Haveria o julgamento de Vivian, os repórteres, a exposição pública. Haveria o lento processo de cura, não só para Julian, mas para todos eles. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes. Tinham a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o começo de tudo. Era o alicerce sobre o qual eles reconstruiriam suas vidas. 2 meses se passaram desde aquela noite. A vida na mansão Almeida havia encontrado um novo ritmo, um equilíbrio frágil, mas real. As cicatrizes permaneciam, visíveis para quem soubesse onde olhar, mas já não sangravam a cada toque. Era uma manhã de domingo quando a campainha tocou. Lúcia estava ajudando Julian com a lição de casa na varanda. O menino tinha voltado à escola na semana anterior, depois de muita resistência e medo. Os terapeutas diziam que era importante retomar a rotina aos poucos, respeitando seus limites, mas Julian só concordou quando Lúcia prometeu que estaria esperando por ele no portão. Todos os dias. O som da campainha fez Julian se encolher levemente. Ele ainda se assustava com barulhos repentinos. Lúcia tocou a mão dele, um gesto calmo, tranquilizador. Está tudo bem. Deve ser o carteiro. Mas não era o carteiro. Era Fernanda Gomes, repórter do jornal O Globo. Lúcia a reconheceu imediatamente. Nas últimas semanas, a jornalista havia publicado uma série de reportagens sobre o caso Almeida. Reportagens profundas, respeitosas, focadas não no sensacionalismo, mas nas questões subjacentes, a negligência emocional, as estruturas de poder familiares, os silêncios cúmplices. Ricardo atendeu a porta. Da varanda, Lúcia podia ouvir vozes em tom baixo, depois passos se aproximando. Ricardo apareceu com Fernanda ao seu lado. O rosto dele estava sério, mas não hostil. Lúcia, essa é Fernanda Gomes. Ela gostaria de falar com você. A jornalista sorriu. Um sorriso gentil que não tinha nada da voracidade que Lúcia esperava. Só se você quiser, Fernanda acrescentou. E só o que você quiser. Contar. Julian olhou para a estranha com olhos desconfiados.
Você é amiga do papai? Fernanda se ajoelhou para ficar na altura dele. Não exatamente. Sou jornalista. Meu trabalho é contar histórias. Histórias verdadeiras, sobre o que aconteceu comigo. A pergunta direta fez todos os adultos trocarem olhares rápidos, preocupados. Mas Fernanda não hesitou. Também. Mas mais importante, sobre como sua Lúcia foi corajosa e te salvou. Sobre como às vezes as pessoas que mais vemos são as que menos enxergamos. Julian considerou isso por um momento, depois assentiu com seriedade. Ela é muito corajosa, ele confirmou, e voltou para seus livros, como se o assunto estivesse encerrado. Ricardo levou Fernanda e Lúcia para o escritório, o mesmo escritório onde meses atrás ele havia aceitado silenciosamente o ultimato de Vivian. Agora o espaço estava diferente. As cortinas pesadas tinham sido substituídas por outras mais leves, que deixavam entrar mais sol. As paredes, antes decoradas com diplomas e certificados, agora exibiam desenhos de Julian. No canto, uma poltrona nova de tecido colorido quebrava a sobriedade dos móveis antigos. Ricardo indicou as cadeiras e saiu, fechando a porta. Ele respeitava a privacidade de Lúcia o suficiente para saber que aquela conversa precisava acontecer sem ele. Fernanda colocou um gravador pequeno sobre a mesa. Posso? Ela perguntou. Lúcia hesitou, depois concordou. Era hora. Hora de contar. Hora de tornar real com palavras o que já era real em pesadelos. Por onde devo começar? Lúcia perguntou. Pelo começo. Quando você percebeu que algo estava errado, Lúcia fechou os olhos por um instante. O começo. Não a noite do casamento. Não o momento em que encontrou Julian no buraco, mas antes. Muito antes. Percebi no dia em que Vivian chegou a esta casa, há 1 ano, Lúcia começou. Havia algo em seus olhos quando olhava para Julian. Não era ódio, ainda não. Era desconforto. Como se ele fosse um objeto fora do lugar, algo que atrapalhava a decoração perfeita. As palavras começaram a fluir, hesitantes no início, depois com mais força. Lúcia contou sobre os pequenos incidentes. As roupas de Julian que misteriosamente desapareciam, os brinquedos quebrados, as refeições em que Vivian esquecia de colocar um lugar para ele à mesa. Contou sobre os comentários sutis que ela fazia para Ricardo, plantando sementes de dúvida sobre o comportamento do filho. Ela estava isolando ele, passo a passo. Primeiro do pai, depois dos amiguinhos, depois de mim. E Ricardo não via, ou não queria ver. Fernanda ouvia em silêncio, anotando ocasionalmente, mas principalmente absorvendo, permitindo que Lúcia encontrasse seu próprio caminho através da história. Quando foi que a situação se tornou crítica? A jornalista perguntou finalmente. Lúcia respirou fundo. 1 semana antes do casamento. Vivian começou a falar sobre mandar Julian para um colégio interno na Suíça. Disse que seria bom para ele, que ele teria melhor educação. Mas não era verdade. Era só em descarte. Ela contou sobre a discussão que ouviu da lavanderia, sobre a escolha impossível que Ricardo havia tentado adiar. No dia seguinte, Vivian disse a todos que Julian tinha ido visitar uma prima no interior. Mas eu sabia que algo estava errado. Ele nunca iria sem se despedir de mim. Nunca. Sua voz falhou ao contar sobre os dias de busca silenciosa, de perguntas não respondidas, de portas fechadas. E então a noite do casamento. O som. Aquele som que mal era um som, mais como a vibração de um inseto contra uma janela. Um choro tão fraco que quase não existia. Eu o encontrei porque precisava encontrá-lo. Porque alguém precisava procurar. Alguém precisava ouvir. Fernanda desligou o gravador. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz era firme quando falou. Lúcia, por que você está me contando isso agora? Você recusou todas as entrevistas até hoje. Lúcia olhou pela janela, para a varanda onde Julian ainda fazia sua lição de casa. Seu rosto concentrado, a língua presa entre os dentes enquanto resolvia um problema de matemática, a mão pequena segurando o lápis com força demais, como se temesse que alguém pudesse tirá-lo a qualquer momento. Porque não é só sobre Julian, não é só sobre esta casa. É sobre todas as pessoas que são invisíveis, todos os gritos que não são ouvidos, todas as paredes que escondem o que não queremos ver. Fernanda assentiu lentamente. Você quer que eu conte sua história? Não. Quero que você conte a história de todas as Lúcias.
De todos os Julians, quero que você faça as pessoas olharem para os cantos escuros de suas casas perfeitas, para os espaços entre as palavras educadas, para o que está escondido atrás dos quadros caros. A jornalista guardou o gravador na bolsa, pensativa. Sabe o que me impressiona, Lúcia? Não é só a coragem daquela noite. É a coragem de todos os dias depois, de ficar aqui, de reconstruir, de não fugir do que aconteceu. Lúcia nunca tinha pensado nisso dessa forma. Para ela, ficar não tinha sido uma escolha, mas uma necessidade. Como deixar Julian depois de tudo? Como abandonar este espaço que, por mais carregado de memórias dolorosas que fosse, era onde ele se sentia seguro agora, onde ela podia protegê-lo. Não foi coragem, ela disse finalmente. Foi amor. Fernanda sorriu, um sorriso de compreensão genuína. Às vezes são a mesma coisa. Quando a jornalista saiu, Lúcia voltou para a varanda. Julian tinha terminado a lição e desenhava agora, a cabeça inclinada sobre o papel, completamente absorto. Lúcia se sentou ao lado dele, sem dizer nada, apenas uma presença constante e confiável. Depois de alguns minutos, Julian empurrou o desenho na direção dela. Era uma casa, uma árvore, um sol sorridente no canto, e 3 figuras de mãos dadas, uma grande, uma média, uma pequena. Somos nós, ele explicou. Eu, você e o papai. Lúcia sentiu um nó na garganta. Era um desenho normal, o tipo que qualquer criança faria. E isso talvez fosse o milagre, que depois de tudo, Julian ainda podia desenhar casas acolhedoras, sóis sorridentes, famílias de mãos dadas. Está lindo, ela disse, e era verdade. Julian continuou desenhando, acrescentando detalhes. Flores no jardim, pássaros no céu, um cachorro ao lado da casa. Lúcia, ele disse de repente sem levantar os olhos do papel. Aquele lugar, o buraco, ela ficou tensa. Era a primeira vez que Julian mencionava diretamente o que havia acontecido. Os terapeutas tinham alertado que esse momento viria, que era importante, mas Lúcia ainda não estava preparada. Sim, ela respondeu tentando manter a voz calma. Eu sabia que você viria me buscar, ele disse simplesmente. Eu ouvia você passando no corredor todos os dias. Eu chamava, mas minha voz não saía direito. Estava com muita sede. Lúcia engoliu as lágrimas. Não era hora para elas. Sinto muito por não ter te ouvido antes. Julian balançou a cabeça, um gesto curiosamente adulto. Mas você ouviu. Ninguém mais ouviu. Só você. Ele voltou a desenhar como se tivesse dito algo trivial, como se não tivesse acabado de expressar uma verdade tão poderosa que fazia o coração de Lúcia quase explodir. Naquela noite, quando Julian já dormia, Lúcia encontrou Ricardo na biblioteca. Ele estava sentado na penumbra. Um copo de uísque intocado na mesa ao lado. Um livro aberto no colo que obviamente não estava sendo lido. Ele falou sobre o buraco hoje, Lúcia disse sem preâmbulo. Ricardo ergueu o rosto, os olhos cansados se focando nela. O que ele disse? E que sabia que eu viria. Que ele me chamava, mas eu não ouvia. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um golpe físico. E eu? Ele disse algo sobre mim? A pergunta era tão crua, tão desesperada, que Lúcia quase mentiu. Quase disse que sim, que Julian também confiava no pai que também o chamava. Mas não podia. Não agora, quando finalmente estavam construindo uma vida baseada na verdade. Não, ela respondeu suavemente. Ele não mencionou você. Ricardo assentiu, aceitando o golpe. Vai levar tempo, Lúcia continuou. Ele está se curando à maneira dele. E você, Lúcia? Ricardo perguntou, olhando-a diretamente pela primeira vez naquela noite. Você está se curando? A pergunta a pegou de surpresa. Ninguém havia perguntado isso antes. Todos estavam tão preocupados com Julian, com seu bem-estar físico e emocional, que ninguém havia parado para pensar no que a experiência tinha feito com ela. Estou, ela disse após uma pausa. Dia a dia. Ricardo indicou a cadeira à sua frente, um convite silencioso para que ela se sentasse. Lúcia hesitou, depois aceitou. Ainda era estranho esse novo equilíbrio entre eles. Não mais patrão e empregada, mas não exatamente amigos. Algo entre esses dois extremos, indefinível, nascido de uma tragédia compartilhada. Dei uma entrevista hoje, ela disse, para Fernanda Gomes. Ricardo assentiu.
Ele não parecia surpreso. Eu sei. Ela me procurou primeiro. Eu disse que falaria, mas só depois que você falasse, se você quisesse. Por quê? Porque é a sua história para contar, Lúcia. Você é a heroína, não eu. Lúcia olhou para Ricardo, surpresa com suas palavras. Heroína? Ela nunca havia se visto dessa forma. Tinha feito apenas o que era necessário, o que qualquer pessoa com um pingo de humanidade faria. Não sou heroína, ela disse finalmente. Só fiz o que tinha que fazer. Ricardo balançou a cabeça. É exatamente isso que faz de você uma heroína, Lúcia. Você fez o que era certo quando todos nós falhamos. Ele girou o copo de uísque entre as mãos, observando o líquido âmbar à luz fraca da biblioteca. Você sabe o que mais me assombra? Continuou a voz baixa, quase um sussurro. Não é só que eu não vi o que Vivian estava fazendo. É que, em algum nível, talvez eu soubesse, e escolhi não ver. Era uma confissão dolorosa, o tipo que só se faz na penumbra, protegido pela escuridão parcial. Por que você faria isso? Lúcia perguntou sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Ricardo respirou fundo, os ombros caindo sob o peso da culpa. Porque era mais fácil. Porque depois que Gabriela se foi, eu estava tão vazio. E Vivian preencheu esse vazio. Ela era linda, inteligente, parecia perfeita. Eu queria acreditar nessa perfeição, mesmo quando as evidências mostravam o contrário. Ele tomou um gole de uísque, o primeiro da noite. Sabe o que é mais irônico? Eu pensava que estava protegendo Julian ao manter Vivian por perto. Achava que ele precisava de uma figura materna, de uma família completa, e quase o perdi por causa disso. Lúcia pensou em todas as vezes que viu Ricardo ignorar os sinais. As vezes em que Julian tentou falar com ele sobre como se sentia, e Ricardo havia respondido com conselhos vazios. Dê tempo a ela. Vocês vão se acostumar um com o outro. Ela só está nervosa com o casamento. Você amava ela? Lúcia perguntou, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Ricardo considerou por um longo momento. Não, ele respondeu finalmente. Não como amei Gabriela. Eu amava a ideia dela, a promessa de uma nova vida, de deixar o luto para trás, de ter alguém ao meu lado outra vez. Ele colocou o copo na mesa sem terminá-lo. E você, Lúcia? Você amava Julian desde o começo? Foi a vez dela de se surpreender. Era uma pergunta que ninguém jamais havia feito. Sim, ela respondeu sem hesitar, desde o momento em que o segurei nos braços. Recém-nascido. Ele não era meu filho, mas de alguma forma era meu. Para cuidar, para proteger. Ricardo assentiu, compreendendo. Por um longo momento, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Não era um silêncio desconfortável, mas contemplativo. O silêncio de duas pessoas que finalmente podiam falar honestamente, mas que às vezes preferiam não falar. O julgamento de Vivian começa na próxima semana, Ricardo disse finalmente. Você vai testemunhar? Se for necessário. Por Julian. Os advogados dela vão tentar te desacreditar. Vão dizer que você inventou tudo, que estava com ciúmes, que queria me separar de Vivian. Lúcia deu de ombros. Deixe que digam. A verdade está nas paredes desta casa, nas mãos de Julian, nos vídeos que os convidados gravaram. Ninguém pode apagar isso. Ricardo a observou com algo como admiração. De onde vem essa força, Lúcia? Ela pensou na pergunta. Não era força, não realmente. Era resignação? Não, era mais que isso. Era a aceitação de que algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo. Da necessidade, ela respondeu simplesmente. Quando você não tem escolha, você encontra um jeito. Ricardo assentiu novamente e depois se levantou. Está tarde. Você deveria descansar. Lúcia também se levantou, mas antes que pudesse sair, Ricardo tocou levemente seu braço. Obrigado, ele disse. Não só por Julian, por me mostrar que eu ainda posso ser um homem melhor, um pai melhor. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lúcia. Ela subiu para seu quarto. Aquele que ainda não parecia totalmente seu, apesar dos 2 meses. No caminho, parou no quarto de Julian. A porta estava entreaberta, como sempre ficava agora. O menino precisava saber que podia sair, que não estava preso. Precisava ver a luz do corredor, ouvir os sons da casa.
Lucia espiou lá dentro. Julian dormia pacificamente, o urso de pelúcia da mãe apertado contra o peito. Seu rosto estava relaxado, sem a tensão que carregava durante o dia. No sono, ele ainda era apenas uma criança de 9 anos, sem traumas, sem medo, apenas um menino sonhando. Ela fechou a porta com cuidado, deixando uma fresta para a luz entrar, e continuou até seu quarto. Sentou-se na cama e pegou o celular. Havia uma mensagem de Fernanda. Obrigada pela entrevista. Vou honrar sua história. A matéria sai domingo. Lúcia colocou o celular na mesa de cabeceira e deitou-se. Domingo. Mais 3 dias, e sua voz estaria em todas as bancas de jornal, em todos os sites de notícias. Sua história, não a história deles, seria pública de uma forma que não poderia ser ignorada. Ela não tinha medo da exposição. Temia apenas que as palavras não fossem suficientes para capturar a realidade do que haviam vivido. Como explicar o som de um choro abafado por tijolos? Como descrever a textura da pele de Julian, quente demais, seca demais? Como transmitir o terror absoluto de segurar a mão de uma criança morrendo, separada por uma parede que não deveria existir? Palavras eram frágeis demais para carregar tanto peso, mas talvez, ela pensou fechando os olhos, talvez não precisassem carregar tudo. Talvez bastasse carregar o suficiente para fazer outras pessoas olharem, prestarem atenção, ouvirem. Para fazer outras Lúcias perceberem que tinham voz e outros Ricardos abrirem os olhos para o que estava bem na frente deles. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com um plano formado. Chamou Ricardo e Julian para a mesa do café da manhã. Precisamos falar sobre o julgamento, ela disse sem rodeios. É sobre o que acontece depois. Julian encarou seu cereal evitando olhar para os adultos. Ricardo pousou a xícara de café. O que você tem em mente? Ele perguntou. Quero criar uma fundação, Lúcia disse, as palavras saindo mais facilmente do que esperava. Um lugar onde crianças como Julian possam se sentir seguras, onde possam falar, onde alguém vá ouvi-las. Ricardo a olhou surpreso, mas não rejeitou a ideia. Você quer dizer uma instituição de apoio a crianças vítimas de abuso? Mais que isso, quero criar um espaço onde as vozes silenciadas sejam ouvidas. Não só crianças, mas empregadas domésticas, cuidadores, qualquer pessoa que veja o que os outros não querem ver. Um lugar onde possam denunciar sem medo, onde sejam levados a sério. Julian finalmente ergueu os olhos do cereal. Como você fez por mim? Ele perguntou a voz pequena, mas clara. Sim, meu amor. Exatamente como fiz por você. Ricardo tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Vai precisar de dinheiro, estrutura, apoio legal. Eu sei, Lúcia concordou. Por isso estou falando com você. Você tem tudo isso. Ricardo a encarou por um longo momento, depois sorriu. Um sorriso verdadeiro, o tipo que ela raramente via. Sim, tenho. E agora você também tem. Julian olhou de um para o outro confuso. Isso significa que vamos ajudar outras crianças? Crianças como eu? Lúcia estendeu a mão e tocou a bochecha dele. Sim. E significa que o que aconteceu com você não foi em vão. Que algo bom pode nascer até das piores experiências. O menino considerou isso, aquela expressão séria demais para seu rosto jovem. Depois assentiu como se tivesse tomado uma decisão importante. Eu quero ajudar, ele declarou. Posso desenhar coisas para a fundação, fazer cartazes, falar com outras crianças. Ricardo e Lúcia trocaram olhares. Era a primeira vez que Julian se oferecia para fazer algo assim, para usar sua experiência para ajudar outros. Era um passo enorme. Claro que pode, Ricardo disse, a voz embargada. Seria perfeito. Depois do café, enquanto Julian terminava de se arrumar para a sessão de terapia, Ricardo e Lúcia permaneceram à mesa. Você está falando sério sobre a fundação? Ele perguntou. Completamente. Acho que preciso fazer isso, para dar sentido a tudo. Ricardo assentiu. Vou ligar para meu advogado hoje mesmo. Podemos começar os trâmites legais. Criar uma ONG, registrar um CNPJ. Tem algum nome em mente? Lúcia não precisou pensar muito. Projeto Paredes que Falam. Ele ergueu as sobrancelhas intrigado. Por quê? Porque as paredes escondem coisas, mas também podem revelá-las. Porque precisamos ouvir o que está atrás delas. Ricardo a estudou por um momento, depois pegou o celular. É perfeito. Vou fazer a ligação agora. Quando ele saiu da cozinha,
Lúcia se permitiu um momento de quietude. Há 2 meses, ela era uma empregada doméstica que nunca havia sonhado além das paredes daquela casa. Agora estava planejando uma fundação, dando entrevistas, testemunhando em tribunal. Era assustador, sim, mas também libertador. Julian apareceu na porta da cozinha, mochila nas costas, pronto para sair. Lúcia? Sim, meu amor. Você vai estar aqui quando eu voltar da terapia? Era uma pergunta que ele fazia todos os dias, antes de sair. Uma confirmação de que o mundo ainda estaria no lugar quando ele voltasse. Sempre, ela respondeu, como sempre fazia. Mas desta vez, Julian acrescentou algo novo. E depois, podemos começar a planejar a fundação. Tive uma ideia para o logo. Lúcia sentiu o coração se expandir no peito. Uma sensação quente e brilhante, como o sol depois de chuva. Claro que podemos. Mal posso esperar para ver. Julian sorriu. Um sorriso que iluminou seus olhos. E Lúcia pensou que talvez, só talvez, as cicatrizes pudessem um dia se tornar marcas de força, não só de dor. O caminho seria longo, ela sabia. Haveria o julgamento, com seu circo de advogados e repórteres e curiosos. Haveria dias difíceis para Julian, recaídas, pesadelos. Haveria momentos em que Ricardo voltaria a duvidar de si mesmo como pai, como homem. Mas agora eles tinham um propósito, algo maior que suas próprias dores. Tinham uma missão. E nisso Lúcia encontrou uma paz que não esperava. Uma certeza de que, mesmo nos lugares mais escuros, há sempre uma luz que pode ser acesa. Mesmo nas paredes mais grossas, há sempre uma voz que pode ser ouvida. Bastava alguém disposto a ouvir. A sala do tribunal estava lotada quando Lúcia entrou. Fileiras de rostos desconhecidos viraram-se para olhá-la, alguns com curiosidade, outros com compaixão. Os flashes das câmeras piscavam como relâmpagos, apesar dos avisos do juiz contra fotografias. Esta era, afinal, a história que havia capturado a atenção de todo o país. A entrevista de Lúcia para Fernanda Gomes tinha sido publicada 3 semanas atrás, ocupando 8 páginas inteiras do caderno principal de O Globo. A matéria, intitulada As Paredes que Falam, o caso Julian Almeida, havia gerado uma onda de indignação nacional. Outros jornais reproduziram a história. Programas de televisão debateram o caso. Especialistas em psicologia infantil e direitos humanos foram consultados. Mas nada disso havia preparado Lúcia para este momento. Enfrentar Vivian pessoalmente pela primeira vez desde aquela noite. Ela estava sentada na primeira fileira, ao lado de Ricardo. Julian não estava presente. Os terapeutas haviam sido veementes sobre isso. Ele não precisava reviver o trauma no ambiente frio e formal de um tribunal. Mas sua presença era sentida em cada palavra, em cada olhar trocado entre Lúcia e Ricardo. A porta lateral se abriu e Vivian entrou, escoltada por 2 policiais. Estava quase irreconhecível. O cabelo, antes perfeitamente tingido e estilizado, agora mostrava raízes escuras. O rosto sem maquiagem parecia mais velho, mais duro. As roupas de grife haviam sido substituídas por um terno azul marinho simples, escolhido pelos advogados para parecer sóbria e arrependida. Mas seus olhos, os olhos ainda eram os mesmos. Frios, calculistas, incapazes de esconder completamente o desdém enquanto escaneava a sala. Quando seu olhar encontrou o de Lúcia, algo lampejou neles. Não era medo nem remorso. Era raiva. A mesma raiva fria daquela noite no corredor de serviço. "Você está bem?" Ricardo sussurrou apertando a mão de Lúcia sob a mesa. "Estou." Ela respondeu, surpreendendo-se com a própria calma. "Estou exatamente onde preciso estar." O juiz entrou. Todos se levantaram e o julgamento começou. Os procedimentos iniciais eram uma névoa de termos jurídicos e formalidades. Lúcia os observava como se estivesse assistindo a uma peça de teatro em língua estrangeira, compreendendo mais a energia da sala do que as palavras específicas. Então, seu nome foi chamado. O Estado chama Lúcia Aparecida dos Santos a testemunha. Lúcia se levantou, sentindo o peso de todos os olhares. Caminhou até o banco das testemunhas. Fez o juramento de dizer a verdade. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz estava firme. A promotora, doutora Clarice Mendes, aproximou-se. Era uma mulher de meia idade, com olhos gentis que contrastavam com sua reputação de implacável nos tribunais. "Senhora dos Santos,
Por favor, conte ao tribunal, com suas próprias palavras, o que aconteceu na noite de 15 de março. Lúcia respirou fundo e começou. Contou sobre os passos no corredor, a mão no buraco da parede, o toque nos dedos febris de Julian. Descreveu o confronto com Vivian, a decisão de pegar o microfone, a subida ao palanque. Falou sobre o resgate, sobre o estado em que Julian foi encontrado, sobre as marcas de unhas na parede onde ele havia tentado escapar. Sua voz não falhou, não hesitou. Era como se estivesse contando a história de outra pessoa, de outra vida. Quando terminou, a sala estava em silêncio absoluto. Lúcia podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes, o som distante do tráfego lá fora. A doutora Clarice a observou por um longo momento antes de continuar. Senhora dos Santos, por que a senhora esperou até aquela noite para agir? Se suspeitava que algo estava errado com Julian, por que não alertou as autoridades antes? A pergunta era justa. Era a mesma que Lúcia havia feito a si mesma inúmeras vezes nas noites insones desde o resgate. Eu não sabia onde ele estava, ela respondeu honestamente. Acreditei no início que ele realmente poderia estar com parentes, como Vivian afirmava. Comecei a suspeitar, mas não tinha provas. E quem acreditaria em mim? Uma empregada doméstica contra a esposa de um dos homens mais ricos do Rio? Ela olhou diretamente para o juiz. Só quando ouvi ele, quando toquei ele através daquela parede, tive certeza absoluta. E então agi imediatamente. A promotora assentiu, satisfeita. Obrigada, senhora dos Santos. Sem mais perguntas, meritíssimo. Agora era a vez da defesa. O advogado de Vivian, Dr. Augusto Barros, era conhecido por seu estilo agressivo. Ele se levantou lentamente, ajustou a gravata e caminhou até Lúcia como um predador se aproximando da presa. Senhora dos Santos. Ele começou a voz melíflua. A senhora trabalhava para a família Almeida há quanto tempo mesmo? 20 anos. 20 anos, ele repetiu, como se o número fosse significativo. E durante esses 20 anos, a senhora desenvolveu uma relação especial com o filho do seu patrão, não é mesmo? Lúcia sentiu Ricardo se mexer desconfortavelmente na cadeira. Sabia onde o advogado queria chegar. Se por especial o senhor quer dizer que eu o amava como se fosse meu próprio filho, sim? Dr. Barros sorriu um sorriso que não alcançava os olhos. E quando o senhor Almeida decidiu se casar novamente, após anos de viúvez, como a senhora se sentiu? Fiquei feliz por ele. Lúcia respondeu simplesmente. Feliz? O advogado ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Não ficou preocupada em perder sua posição. Privilegiada. Na família? Objeção, meritíssimo. A promotora se levantou. Especulativo e impertinente. Vou reformular. O Dr. Barros disse antes que o juiz pudesse decidir. Senhora dos Santos, não é verdade que a senhora alimentava sentimentos românticos pelo seu patrão? Um murmúrio percorreu a sala. Lúcia sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de indignação. Não, ela respondeu firmemente. Nunca. E não é verdade que a senhora viu na senhora Vivian uma rival, uma ameaça à sua posição na casa? Não. E não é verdade, o advogado continuou aumentando o tom, que a senhora inventou toda essa história do sequestro para separar o senhor Almeida de sua esposa? Sem objeção. A promotora estava de pé novamente. O advogado está acusando a testemunha de perjúrio sem qualquer base. Meritíssimo, o Dr. Barros respondeu. Estou apenas sugerindo um motivo alternativo para as ações da testemunha. O juiz considerou por um momento. Vou permitir. Mas tread carefully. Dr. Barros, a testemunha pode responder. Lúcia olhou diretamente nos olhos do advogado. Não, não é verdade. E se eu quisesse inventar uma história, não teria escolhido uma tão horrível. Não teria colocado Julian em risco. Não teria esperado até ele estar à beira da desidratação. E certamente, ela acrescentou, sua voz ganhando força, não teria escolhido contar essa história diante de 60 testemunhas, todas com celulares filmando. A sala explodiu em sussurros. O Dr. Barros recuou levemente, percebendo que sua estratégia havia falhado. Sem mais perguntas, ele disse abruptamente. Lúcia foi dispensada e retornou ao seu lugar ao lado de Ricardo. Ele pegou sua mão novamente, apertando em silenciosa solidariedade. O próximo a testemunhar foi Marcelo, o chefe de segurança.
Depois vieram os paramédicos, os médicos do hospital, os peritos que analisaram o buraco na parede. Cada testemunho reforçava a história de Lúcia. Cada evidência tornava mais clara a culpa de Vivian. Durante tudo isso, Vivian permaneceu impassível, ocasionalmente sussurrando algo para seu advogado. Apenas uma vez seu controle vacilou. Quando foram mostradas as fotografias do buraco na parede, com as marcas de unhas de Julian claramente visíveis. Por um breve momento, seu rosto se contorceu em algo que poderia ser remorso, ou talvez fosse apenas raiva por ter sido pega. No final do dia, o juiz suspendeu a sessão até o dia seguinte. Lúcia e Ricardo saíram juntos, enfrentando mais uma vez o mar de repórteres e fotógrafos. "Como vocês se sentem após o primeiro dia de julgamento?" gritou uma repórter. "Acreditam que a justiça será feita?" perguntou outro. Ricardo ergueu a mão pedindo silêncio. "Estamos confiantes no sistema de justiça", ele disse, a voz calma mas firme. "E queremos apenas que nosso filho possa seguir sua vida em paz. Por favor, respeitem nossa privacidade." Eles conseguiram entrar no carro, deixando o tumulto para trás. No silêncio do banco traseiro, Lúcia finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de tristeza nem de medo, mas de alívio. Ela havia enfrentado Vivian. Havia olhado nos olhos do monstro e não recuou. "Você foi incrível lá dentro", Ricardo disse, passando um braço ao redor dos ombros dela. "Só disse a verdade. Às vezes, essa é a coisa mais difícil de fazer." Quando chegaram em casa, Julian estava esperando na varanda, ansioso por notícias. Ao ver o carro, correu até o portão. Seu rosto estava tenso, preocupado, muito mais velho do que seus 9 anos. "Como foi?" ele perguntou assim que eles saíram do carro. Lúcia se ajoelhou para ficar na altura dele. "Foi difícil", ela admitiu, porque haviam prometido nunca mais mentir para Julian, nem mesmo para protegê-lo. "Mas fizemos o que precisava ser feito. Contamos a verdade." Julian assentiu gravemente. "Ela vai ser presa?" "O julgamento ainda não terminou", Ricardo explicou, colocando a mão no ombro do filho. "Mas sim, acredito que ela vai ser condenada." Julian olhou para o chão, processando a informação. Então, surpreendentemente, ele sorriu. "Enquanto vocês estavam fora, eu terminei o desenho para a fundação", ele anunciou, mudando abruptamente de assunto, como só uma criança consegue fazer. "Quer ver, Lúcia?" "Claro que quero", ela respondeu, grata pela mudança de foco. Julian pegou sua mão e a puxou para dentro, para a mesa da cozinha, onde um grande papel estava espalhado. No desenho, havia uma casa com janelas grandes, cheias de luz. Em volta da casa, crianças brincavam. Que nas paredes da casa, pequenas portas estavam desenhadas. Não portas normais, mas portinhas do tamanho de janelas, como a abertura por onde Julian havia sido resgatado. "É para as crianças poderem sair quando precisarem", ele explicou. "Para nunca ficarem presas." Lúcia sentiu seu coração se expandir no peito. Mesmo após tudo o que havia passado, Julian ainda conseguia transformar seu trauma em algo belo, algo que poderia ajudar outros. "É perfeito", ela disse, abraçando-o com força. Naquela noite, Lúcia dormiu sem pesadelos pela primeira vez em semanas. Amanhã seria outro dia de julgamento, outro dia de enfrentar o passado. Mas agora ela sabia que poderia fazer isso. Não apenas por Julian, não apenas por justiça, mas por todas as crianças que um dia poderiam precisar de portas em suas paredes. 1 ano havia se passado desde o julgamento de Vivian. A sentença foi de 12 anos, sem direito a regime semiaberto nos primeiros 8. "Uma vitória", disseram os advogados. "Justiça", disseram os jornais. Mas para Lúcia, para Julian, para Ricardo, não havia vitória real nesta história. Apenas a lenta reconstrução de vidas que foram despedaçadas e que, como vasos de kintsugi, agora exibiam suas fraturas preenchidas com ouro, mais fortes, mais belas, mas para sempre marcadas. A Fundação Paredes que falam havia sido oficialmente inaugurada há 6 meses. Ocupava um casarão restaurado no centro do Rio de Janeiro. Uma construção antiga, com janelas grandes e arejadas, a antítese perfeita do buraco escuro que havia inspirado sua criação. O logo, baseado no desenho de Julian, adornava a fachada. Uma casa com pequenas portas nas paredes,
por onde crianças podiam entrar e sair livremente. Naquela manhã de sábado, a fundação estava especialmente movimentada. Era dia de encontro do grupo de apoio, um espaço onde crianças que haviam sofrido traumas similares podiam compartilhar suas histórias, seus medos, seus avanços. Julian raramente faltava a um encontro. Para surpresa dos terapeutas, ele havia se tornado uma espécie de líder natural entre as crianças mais novas. Sua experiência, em vez de deixá-lo amargo, havia despertado uma empatia profunda, uma sabedoria além de seus anos. Lúcia observava da porta da sala de atividades enquanto Julian ajudava uma menina de 7 anos com seu desenho. A pequena Aninha havia chegado à fundação 3 meses atrás, vítima de negligência severa. Ainda quase não falava, mas seus olhos seguiam Julian com uma mistura de admiração e esperança. Como se pensasse, se ele sobreviveu, talvez eu também possa. Ele tem um dom natural, não tem? A voz de Fernanda Gomes surpreendeu Lúcia. A jornalista, que havia se tornado amiga próxima ao longo do último ano, sorria enquanto observava a cena. Tem, Lúcia concordou. Às vezes me pergunto se todas as crianças que passaram pelo que ele passou desenvolvem essa sensibilidade, essa capacidade de ver a dor dos outros. Fernanda considerou a pergunta. Talvez. Ou talvez seja apenas Julian. Talvez seja o amor que ele recebeu depois de você, de Ricardo. O amor cura de formas que não compreendemos totalmente. Lúcia assentiu, pensativa. O amor cura. Ela tinha visto essa verdade se manifestar diariamente, no lento renascer de Julian, no fortalecimento dos laços entre pai e filho, no seu próprio despertar para uma vida que nunca havia imaginado para si mesma. No último ano, sua vida havia mudado de formas que ainda a surpreendiam. Agora era diretora executiva da fundação, um título que ainda soava estranho para alguém que passara 2 décadas sendo chamada de a empregada. Havia voltado à escola, concluído o ensino médio, iniciado um curso técnico em assistência social. Estava aprendendo, crescendo, transformando sua experiência em ferramenta para ajudar outros. Sua entrevista para o podcast sai amanhã, Fernanda comentou, mudando de assunto. Acha que está pronta para a reação? Lúcia deu de ombros. Depois do que vivemos, um podcast é fichinha. Fernanda riu, mas seu olhar permanecia sério. Não subestime o impacto da sua história. Lúcia, você não faz ideia de quantas pessoas foram tocadas pelo que aconteceu, quantas começaram a prestar mais atenção aos sinais, quantas reuniram coragem para denunciar abusos que estavam testemunhando. Não fiz nada de especial, Lúcia insistiu, como sempre fazia quando alguém tentava colocá-la em um pedestal. Só o que qualquer pessoa com um mínimo de humanidade faria. Esse é exatamente o ponto, Fernanda respondeu, tocando levemente o braço de Lúcia. Você mostrou a todos nós que não precisamos ser especiais para fazer a diferença. Só precisamos ser humanos. E essa talvez seja a lição mais importante de todas. Antes que Lúcia pudesse responder, seu telefone tocou. Era Ricardo. Estou chegando, ele disse. O trânsito está péssimo na linha vermelha. Atrasei para buscar Julian? Não, ainda tem meia hora. Eles estão no meio de uma atividade. Ótimo. Tenho uma surpresa para ele. Lúcia sorriu. As surpresas de Ricardo haviam se tornado frequentes no último ano. Ingressos para jogos de futebol, passeios no jardim botânico, finais de semana na região dos lagos. Pequenos gestos que construíam lentamente a confiança que Julian havia perdido no pai. Uma paternidade que havia despertado tarde, mas que agora florescia com intensidade redobrada. Quando desligou, viu que Fernanda a observava com um sorriso enigmático. O que foi? Lúcia perguntou, intrigada. Nada, só estava pensando que nunca vi você tão viva. Era verdade, Lúcia percebeu. Algo havia despertado dentro dela naquela noite fatídica. Não apenas coragem, mas uma consciência mais profunda de si mesma, de suas capacidades, de seu valor. Acho que precisamos quase perder algo precioso para descobrir quem realmente somos, ela respondeu. É uma lição cara demais, que preferia não ter aprendido assim, mas é verdadeira. O grupo de apoio estava terminando. As crianças guardavam seus desenhos nas pastas coloridas, conversavam em pequenos grupos, algumas riam, um som que sempre fazia o coração de Lúcia se expandir.
Risos de crianças que haviam conhecido o pior da humanidade, mas ainda conseguiam encontrar alegria. Não havia milagre maior que esse. Julian veio até ela segurando a mão de Aninha. Lúcia, a Aninha fez um desenho para você. A menina estendeu um papel onde havia desenhado 3 figuras, uma grande, uma média e uma pequena, todas de mãos dadas. Sobre elas um sol sorridente. Lúcia reconheceu imediatamente o eco do desenho que Julian havia feito há 1 ano. É lindo, Aninha. Obrigada. A menina sorriu timidamente e correu de volta para a sala de atividades. Julian ficou observando Lúcia com aquela expressão séria demais que às vezes ainda tomava conta de seu rosto. Ela vai ficar bem, não vai? Ele perguntou. Como eu fiquei? Lúcia se ajoelhou para ficar na altura dele, como sempre fazia quando a conversa era importante. Vai, meu amor. Vai levar tempo, como levou para você. Mas ela vai ficar bem. Julian assentiu, satisfeito. Porque ela tem pessoas que a ouvem agora. Como eu tive você? Lúcia sentiu um nó na garganta. A simplicidade com que Julian expressava verdades tão profundas sempre a comovia. Exatamente, ela conseguiu dizer. Julian a abraçou. Um abraço forte, seguro, tão diferente dos abraços tensos e assustados dos primeiros meses após o resgate. Te amo. Lúcia, também te amo, meu pequeno herói. Ricardo chegou pouco depois, carregando uma caixa misteriosa. Julian correu até ele curioso. O que é isso, papai? Ricardo sorriu aquele sorriso que havia se tornado mais frequente, mais natural no último ano. Algo que você queria há muito tempo. Mas primeiro precisamos conversar. Os 3. Eles se sentaram no pequeno jardim da fundação. Era um espaço tranquilo, com um jacarandá antigo que proporcionava sombra agradável. Ricardo colocou a caixa no chão ao seu lado e olhou para Julian e Lúcia. Eu estive pensando, ele começou, sobre família, sobre o que realmente significa. E percebi que família não é só quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossa vida. Quem está lá nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Julian escutava atentamente, os olhos indo de Ricardo para Lúcia e de volta para o pai. E percebi que nós 3, somos uma família estranha, imperfeita, construída sobre cicatrizes, mas ainda assim uma família. Lúcia sentiu o coração acelerar. Não sabia onde Ricardo queria chegar, mas algo na intensidade do olhar dele a deixava nervosa. E então, ele continuou. Pensei que talvez fosse hora de tornar isso oficial. De alguma forma, ele abriu a caixa. Dentro havia papéis, muitos papéis oficiais. No topo, um documento com o brasão da República. É um pedido de adoção, ele explicou, olhando para Lúcia. Para você se tornar legalmente mãe de Julian, junto comigo. O mundo pareceu parar por um instante. Lúcia encarou os papéis, depois Ricardo, depois Julian. O menino sorria abertamente agora, claramente já sabendo da surpresa. Adoção? Ela repetiu a palavra estranha em sua boca. Sim, Julian já te considera sua mãe. Em todos os sentidos que importam você é. Isso apenas torna legal o que já é real. Lúcia olhou para Julian. O que você acha disso, meu amor? Ele revirou os olhos como se a pergunta fosse absurda. Foi ideia minha, Lúcia. Eu pedi ao papai. Você pediu? Claro. Você prometeu que nunca me deixaria. E eu quero ter certeza. Quero que seja oficial. As lágrimas que Lúcia vinha segurando finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de tristeza, nem de medo. Eram lágrimas de reconhecimento. De finalmente ser vista, não como serva, não como heroína, mas simplesmente como quem ela era. Uma mulher que amava aquele menino mais que tudo no mundo. Então, o que me diz? Ricardo perguntou, a voz tensa de expectativa. Quer fazer parte oficialmente desta família maluca? Lúcia não conseguiu responder com palavras, apenas assentiu. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente. Julian gritou de alegria e pulou em seus braços. Ricardo se juntou ao abraço e por um momento ali no jardim da fundação, sob a sombra do jacarandá, eles eram apenas isso, uma família. Imperfeita, quebrada, reconstruída, mas real. Mais tarde, quando Julian já havia corrido para contar a novidade para seus amigos da fundação, Lúcia e Ricardo ficaram sozinhos no jardim. Tem certeza disso? Ela perguntou. De que é o que você realmente quer?
Ricardo a olhou. Por um longo momento. Tenho. E não só pela Julian, embora ele seja a razão principal. Também por mim. Porque você me ensinou algo que eu precisava aprender, Lúcia. Você me ensinou a ver de verdade. A ouvir de verdade. Não só Julian, mas todos ao meu redor. Lúcia sorriu. Acho que aprendemos juntos. Ele estendeu a mão, um gesto simples, mas carregado de significado. Lúcia a aceitou. Não era um gesto romântico. Não era esse tipo de relação que tinham ou que buscavam. Era algo diferente, mais profundo talvez. Uma parceria nascida do fogo. Temperada pela dor, solidificada pelo propósito compartilhado. No final do dia, quando a fundação já estava vazia e o sol começava a se pôr, Lúcia voltou ao corredor onde tudo havia começado. Não o corredor real da mansão Almeida, que eles haviam vendido há 6 meses. Nenhum deles conseguia mais viver ali, mas um corredor simbólico que haviam recriado na fundação. Era um espaço especial, onde as crianças podiam deixar mensagens, desenhos, cartas, expressões de seus medos mais profundos ou de suas maiores esperanças. A parede era coberta de pequenos pedaços de papel colorido, vozes que antes eram silenciadas, mas que agora podiam ser ouvidas. Lúcia tocou um dos papéis. Estava escrito com a letra irregular de Julian. Obrigado por me ouvir. Aquelas 4 palavras simples resumiam tudo. Toda a jornada, toda a dor, toda a cura. A vida não seria perfeita daqui para frente, Lúcia sabia. Haveria dias difíceis, pesadelos que voltariam, momentos em que o peso do passado se faria sentir. O trauma não desaparece completamente. Apenas aprende-se a carregá-lo. Mas agora eles tinham algo que não tinham antes. Tinham um ao outro. Tinham uma família, construída não pelo sangue ou pelo destino, mas pela escolha. Pela escolha de ver, de ouvir, de ficar. E essa escolha, Lúcia pensou enquanto fechava a porta da fundação e caminhava para o carro onde Ricardo e Julian a esperavam. Essa escolha era a mais poderosa de todas. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Lúcia, Julian e Ricardo tenha tocado seu coração. Para seguir esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se gostou desta narrativa, não esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não perca nossos próximos conteúdos. Esperamos seus comentários.